Boa noite todo mundo, né, se é possível a gente dizer boa noite depois de um resultado pífio desse, né, uma partida cheio de muito difícil de analisar, na verdade, né, uma partida que a gente está com a cabeça quentíssima, pro as coisas como aconteceram, né, a maneira como a gente perdeu essa partida, mas também, né, um sentimento antagônico ali, porque o time jogou com uma vontade incrível no segundo tempo, né, mudou, assim, de uma forma de jogar, sempre a torcida pede para Ceni sair da pranchete, de repente a gente viu ali várias coisas acontecendo, e o time foi para cima e criou, né, e merecia talvez ali pelo menos um empate, mas, né, no final das contas uma derrota muito doída, porque além de ter sido para um time que está na zona de rebaixamento, acontece bem no momento em que a gente é ultrapassado por Fluminense e Botafogo, e não consegue em casa, né, numa partida nessas condições, recuperar essa quinta posição da vaga direta na Libertadores. E faltando 4 rodadas para o final do campeonato, coloca uma pulga atrás da orelha ali em relação à capacidade do time de dar a volta por cima para conseguir essa vaga, né? Então a gente tem esses pesos todos, essa torcida que desculpe, essa partida, né? Não foi tranquilo. Inclusive, assim, no final do jogo, a torcida começou vaiando, depois um bocado de gente aplaudiu, assim, quem estava ouvindo a transmissão, e até fiquei na dúvida, né? Até perguntei a Leiro que estava no estádio, que está no estádio ainda, ah, como foi, ele falou exatamente isso, né? Começou com umas vaias, mas depois muito aplauso. Foi uma coisa muito difícil, uma partida muito difícil de analisar. Vamos começar a analisar essa partida. Vou começar pela escalação, velho. Eu acho que a escalação foi muito determinante, tá? Para o tipo de jogo que estava sendo pedido nessa partida, que era um jogo talvez ali de predomínio físico e defensivo. E a gente começar o jogo com Caio Alexandre, na minha opinião, né, ainda que se assim, é um grande jogador, é o nosso titular, né, é um jogador no nível mais alto do que a Acevedo, mas fisicamente muito mal. E começar o jogo com o Caio Alexandre foi comprometedor para o primeiro tempo do Bahia, né. Caio Alexandre errou muitas recomposições, muitas mesmo, assim, em profusão. Na metade do primeiro tempo, ele já não conseguia acompanhar os contra-ataques do Fortaleza, que foram muitos, que foi a estratégia do Fortaleza ao longo da partida. Então, quando o Fortaleza chegava com jogadores livres na área, tudo bem, aqueles jogadores mais próximos da área seriam ali de para quem tomar conta mais da defesa. Mas os jogadores que davam opção fora da área, e eram sempre muitos, né? Esses eram dos volantes, né? E Eric ainda conseguia acompanhar, mas Caio Alexandre e Jean Lucas até por estar mais próximo à área, acompanharam muito mal, né? E a gente sofreu muito no primeiro tempo, muito mesmo, né? A gente não fez uma má partida ofensiva no primeiro tempo, não. Dado até as condições do gramado e tudo, a gente conseguiu fazer uma partida ok para média, né? Ali no primeiro tempo. Mas a partida defensiva foi muito ruim, né? E aí complementa, ou né, ninguém teve uma boa jornada, eu diria assim, né, se salvou no primeiro tempo, talvez Eric Pulga, e mesmo assim não foi nos seus dias mais brilhantes, né, nesse primeiro tempo, e o William José, que fez o seu papel, né, ali muito bem nas paredes, né, ganhando as bolas, dando condição sempre para os jogadores de ponta, os jogadores de aproximação fazerem jogo associativo, né, ou servindo como opção dentro da área. Mas fora isso, os demais todos muito mal. E na defesa, talvez exceto por David Duarte, mas você teve Gilberto num primeiro tempo terrível, melhorou no segundo até ser substituído. Ramos Mingo numa partida muito ruim, estava muito ansioso, né? Fazendo coisas que não é do feitio dele, assim, se antecipando em bolas que não é para se antecipar, se colocando mal, né? Talvez pouco foco, não sei exatamente assim, mas claramente fora de posição em praticamente todos os momentos mais marcantes do Fortaleza no primeiro tempo. Ele foi muito mal no primeiro tempo. Caio e Mingo, em relação ao que é esperado deles, foram os mais negativos na primeira etapa, e Juba muito abaixo também, né?
Juba muito abaixo, eu nem diria tanto assim a fase defensiva tão comprometedora, ele pegou os lances já muito complicados para ele, mas não foi bem também, né, como já foi em outros momentos. Mas Caio e Mingo, na minha opinião, no primeiro tempo, muito mal. E assim, o Fortaleza nem jogou tanto, né, no primeiro tempo. Jogou o que é esperado dele, um jogo físico, um jogo de contra-ataque, um jogo de brigar muito pela segunda bola, né, de aproveitar essa segunda bola para rapidamente, né, chegar com um bloco de 3, 4 jogadores no ataque no momento de contra-ataque. Isso eles fizeram o jogo inteiro, fizeram muito bem, né? Mas é um time limitado, né? É um time que se defende muito mal. A gente viu quantas oportunidades a gente teve, sobretudo no segundo tempo, quando a gente largou mão, né, de defender para só sufocar o Fortaleza, e sufocamos, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, analisando o primeiro tempo, eu não gostei da escalação de Caio Alexandre, eu falei isso, né, para dizer que eu sou engenheiro de obra ponta, eu falei isso no pré-jogo, falei isso no café de ontem também, né, entre começar com Caio ou Everton, eu preferiria começar com Everton, porque esse era um jogo que defensivamente Caio poderia comprometer, a função defensiva dele é mais importante do que a função de Everton. Infelizmente, assim, o que eu achava que poderia acontecer terminou acontecendo, tá? Eu não diria que é um absurdo a escalação de Caio, né? Sobretudo porque não foi Caio com o Everton, aí seria, na minha opinião, um erro, pelo gramado que tinha, mas eu não iria, né? Eu preferiria, de fato, ter começado o jogo com Acevedo e com Everton, ou ainda com Acevedo e Eric, como eu também falei como possibilidade, sobretudo pela condição do gramado. O gramado que no primeiro tempo prejudicou, mas no segundo tempo, sobretudo que a gente não estava mais atacando para aquele lado ruim, né? Não foi tão prejudicial para o Bahia. O gramado deu uma quietada. Aliás, né, não pode deixar de falar do gramado, né, não como uma muleta para justificar o resultado, mas como uma vergonha. É uma vergonha a Fonte Nova ter um gramado que alague da maneira como alagou, né? Choveu forte, mas não choveu tanto tempo assim, não. Não choveu tanto tempo assim, não, para alagar daquele jeito. Ali é um defeito de defeito de drenagem, como já tinha acontecido no jogo contra, se eu não me engano, o Inter. Eu não lembro agora qual foi o jogo, acho que contra o Inter. É uma vergonha aquilo acontecer, né? Não pode acontecer. Se já sabe que existe algum tipo de problema daquela natureza, que vai cair uma chuva. Eu estava alertando ali desde 2 horas da tarde, ó. Previsão do IMET é uma chuva de 60 milímetros, né, que é chuva pra caramba, entre 18 horas e meia-noite em Salvador, né? Já sabia, aliás, dessa chuva desde terça-feira. O alerta do IMET, na verdade, já aconteceu ainda na terça-feira à noite. Então, por que a Fonte Nova não verificou a drenagem, o sistema de drenagem, né, de evacuação? Por quê? Né? Já não bastava o gramado tá terrível, né, esteticamente ruim, e assim, em alguns lugares você via que eram bem buracos ali, né, relevos, né, muito ruim, velho. Uma vergonha mesmo, assim. Fiquei envergonhado e não pode acontecer, né? O Bahia tem que chegar junto com a Fonte Nova aí e resolver esse problema, velho. O Bahia é o principal parceiro da Fonte Nova. Tem que botar o pé em cima e dizer, amigo, não pode rolar desse jeito, não. É o segundo jogo em que acontece uma coisa que não é para acontecer. O sistema que existe lá, ele tem a capacidade de drenar aquela água, né, que estava ali rapidamente. E aquele sistema certamente não funcionou. Isso à parte, tá? Vamos para o segundo tempo. E aí, o segundo tempo, eu acho que Rogério Ceni termina saindo, né, da planilha, como muita gente reclama. E eu acho que ele foi muito bem nas substituições, muito bem mesmo. O Bahia mudou a cara desse segundo tempo. E eu não vou falar muito individualmente dos erros dos jogadores nos lances do primeiro tempo, não. Eu não consegui analisar direito, tá? Então, assim, me pareceu muito no primeiro gol um salto errado de Jean Lucas, né, na faixa de campo, que ele teria que defender mais ali
a proximidade da última linha e não saltar para poder sair no primeiro homem da bola, porque aquela seria uma função de Eric Pulga. E depois Ramos Mingo, que também se antecipa sem necessidade nenhuma, sai, erra o bote, fica muito atrás e aquilo já era o primeiro gol, né? Essa foi a minha impressão. Eu não parei para analisar o lance com muita calma, mas essa foi a minha impressão. E no segundo gol, assim, de novo, né? Jean Lucas, idem, né? Mingo também, né? Adiantado, Juba poderia estar mais próximo à linha central, evitando um passe pelo meio, como aconteceu, né? E depois chegando já na roubada na bola, né? Então tomou aquele drible que ele tomou. Aliás, esse foi o primeiro gol, não ia. Eu estou confundindo as coisas, acho melhor. É isso, eu não parei para ver, analisar com muita calma. Mas assim, o lado esquerdo sofreu muito no primeiro tempo. Sobretudo porque não tinha jogadores acompanhando, né? Os jogadores não conseguiam acompanhar, não conseguiam voltar em bloco para a defesa, né? Era muito lenta essa volta, e o abafa ali no momento para poder evitar os passes não foi eficiente, né? Não foi suficiente para poder evitar os lançamentos. No segundo tempo, a gente volta com as alterações que mudaram a cara do jogo, né? O Bahia foi senhor do segundo tempo, né? Poderia ter feito 4, 5, 6 gols, né? Acho que um resultado de empate seria mais justo para essa partida. Seria mesmo assim. A gente está, né? O Fortaleza fez o que pôde, mas o Fortaleza morreu. A entrada de Everton Ribeiro mudou muito a cara do Bahia, depois que ele também entrou, né? E rapidamente o Bahia conseguiu seus gols, tomou mais um gol de um vacilo, dessa vez, primeiro com Acevedo e depois Jean Lucas, né? Jean Lucas, ele sempre faz isso, velho. E assim, é uma coisa que ele... Você não tem que arriscar em lance de beabá de defesa. Então, o jogador tá pela linha de fundo, você tem que cobrir a linha de fundo, acabou, ponto. Você tem que cobrir o avanço mais direto pro gol, você tem que obrigar ele a deixar a jogada mais lenta. Ele não, ele fez uma jogada de carrinho, né, numa cobertura desnecessária, gerando aquele terceiro gol do Fortaleza, que praticamente enterrou as nossas chances de empate ou virada, né? A gente ainda conseguiu o gol com o Thiago, né, na partida. O nosso gol de pênalti foi um gol natural para a maneira como a gente estava pressionando, né? Cedo ou tarde, um lance daquele que ocasionou o pênalti geraria um gol, né? E difícil falar, mas vamos lá. Elogiar a partida de Ademir, se entregou demais no segundo tempo, senão um nível que ele não, talvez poucas vezes ele tenha se entregue no Bahia, de correria, né, de intensidade, muita intensidade, sobretudo ofensivamente. Idem para Eric Pulga também, né, mas num nível um pouco menor do que o de Ademir. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. E acho que a gente vai poder falar um pouco mais com calma dos detalhes técnicos, né, das movimentações, né? O William José também fez uma boa partida no segundo tempo. Fica uma decepção grande, né, apesar da entrega de Jean Lucas, mas pelo futebol de Jean Lucas muito mal, já algumas partidas já, que não consegue desempenhar bem, né? Acevedo mostrou no segundo tempo que ele deveria ter começado a partida, né? Viu-se claramente a diferença, né, da pegada do Bahia, da velocidade do Bahia, até ofensivamente, com Acevedo em relação a Caio. Caio estava muito carimbador de bola, né, e pouco efetivo nas suas intervenções, né? Não eram intervenções assim que pifavam a bola, que davam gatilho para a jogada de ataque. Poucas vezes ele conseguiu isso, né? Aí, no segundo tempo, quando entra Acevedo e Everton Ribeiro depois, você vê muito claramente uma diferença de velocidade,
né, de angulação dessas bolas, né, e até no nível de acerto, né, das bolas mais, eu falo das bolas mais difíceis. Caio ali para poder cadenciar, ele ainda conseguiu um pouco, né, mas faltou todo o resto, sobretudo a fase defensiva. Uma pena que o empate não veio, né? Eu acho que é muito difícil a gente analisar o bom segundo tempo, que ele é causado pelo péssimo primeiro tempo, né? E um péssimo primeiro tempo, que é também um pouco de postura, de foco, tá? E eu não posso deixar, né, de não avaliar o treinador pela escalação ou pela escalação de Caio, assim, de novo, não sou engenheiro de obra pronta, eu falei isso antes e volto a repetir aqui, eu não achava que seria um jogo bom para começar com Caio, tá? Mesmo quando a gente nem sabia da chuva, mas depois, já ontem, quando eu já sabia da provável chuva, né, e hoje, já, né, no pré-jogo com a chuva, eu fui categórico ao dizer que eu não começaria o jogo com o Caio, né? Infelizmente aconteceu isso, né? Acho que Caio vai ter progressivamente melhora física, né? Melhora no seu ritmo de jogo e tudo, e sobretudo na fase defensiva. Ele precisa estar muito bem fisicamente para desempenhar defensivamente, porque ele não é um bom defensor, né? Mas voltando ao que eu estava falando, na verdade, sobretudo em relação à escalação, então acho que a escalação é um erro de Rogério Ceni, dadas as condições da partida, né? Eu não teria começado com o Caio, e ainda colocaria em dúvida um possível início de jogo do próprio Everton, que era uma ideia minha no dia anterior, mas um jogo físico como esse, né, do jeito que estava a condição do gramado, eu preferiria ter começado o jogo com um jogo físico mais, né, mais aprumado, né, mais em condições de brigar com esse time muito brigador, né, do Fortaleza, mas que tem uma carência defensiva, sobretudo nas laterais, né? Como é fácil penetrar pelas laterais do Fortaleza, como é fácil driblar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, né? A Ademir, nossa, fez a festa, né? Fez a festa total. Eric Pulga só não fez mais festa porque o gramado não deixou, que o primeiro tempo ali ele foi, né, em diversos, ganhou vários duelos ali, né? Mas é um time que é aguerrido e que tem um contra-ataque muito bom, né? Um contra-ataque eficiente, né? Conseguiu definir quase todas as bolas de contra-ataque, houve definição na jogada. E ainda que nem sempre as definições fossem aquelas definições cara a cara, né, com o goleiro, mas eram boas definições. Resumindo, acho que um empate seria um resultado um pouco mais justo. A gente construiu para isso, né, jogou bola no segundo tempo para isso. Fica esse sentimento antagônico do Bahia, que desperdiçou essa chance, né, de que fez um mau primeiro tempo, mas que fez um segundo tempo muito aguerrido, um segundo tempo, né, saindo da prancheta, que a gente tanto reclama aqui, né, mostrando que talvez por até uma condição de ter treinado, possa ter treinado esse tipo de formação, mas foi interessante ver o Bahia jogando dessa maneira. E agora, meu amigo, a gente tem 4 partidas para recuperar esses 3 pontos que a gente perdeu. A gente vai precisar vencer o Juventude, né, fora de casa, né? Hoje o Juventude empatou em 3-3 com o Cruzeiro, né, numa partida muito ruim, na verdade. Apesar do 3-3, quem viu a partida foi de um nível técnico muito ruim, assim, muito as coisas aconteciam na tora, né, na partida, né? E não era para o Cruzeiro ter ganho o jogo, também acho isso. Não foi uma partida exuberante, os gols bonitos até, né? Mas foi as coisas acontecendo meio na tora. A gente vai ter que ganhar esse jogo do Juventude fora de casa. O Vasco a gente não tem nem o que falar, a gente tem que vencer demais o Vasco no domingo, né? E agora com um time muito desgastado, de uma quinta-feira à noite para um domingo à tarde é pouco tempo para recuperação e treino, então a gente vai mesmo, eu gastaria muito esse tempo com recuperação, né, dos atletas para tentar chegar ao menos desgastados possível, né, para essa partida,